No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foi a minha trajetória até chegar na medicina e quais foram as minhas notas que eu obtive até chegar na minha aprovação. Olá pessoal, meu nome é Ana Luísa, sou estudante de medicina da UFBA. Atualmente eu estou indo para o terceiro semestre agora, em 2024. E hoje eu vim trazer um vídeo muito pedido por vocês aqui no canal, que é como foi a minha trajetória, né, até chegar na medicina UFBA e, finalmente, né, quais foram as minhas notas para chegar até lá. Bom, e para trazer esse vídeo e tornar um pouco mais didático para vocês, eu dividi ele em alguns tópicos principais e espero muito que vocês entendam, que vocês compreendam, que vocês principalmente gostem, que de alguma forma ajudem vocês, né, nesse período, nesse momento, né, de ingresso na universidade, principalmente na faculdade de medicina, né. Bom, pessoal, a escolha definitiva da medicina para mim, ela se deu quando eu estava no ensino médio, mais especificamente no ensino médio integrado ao técnico, né, que eu fazia aqui no Instituto Federal da Bahia. E eu decidi que eu queria medicina porque era uma área que eu tinha bastante afinidade. Então era aquilo de você ver a biologia, estudar a biologia para o ensino médio e pensar, cara, isso daqui é muito interessante. Eu poderia fazer isso com a minha profissão, no caso aplicada à medicina, né? Porque principalmente quando chega ali aquela questão da fisiologia dos sistemas, e a gente começa a ver como é que funciona o coração, como é que funciona o sistema circulatório, e ali que foi que eu pensei assim, é isso daqui que eu quero estudar. E a partir desse momento eu decidi que eu queria medicina. Só que como a nota para entrar em medicina é uma nota, assim, geralmente bastante alta, eu pensava, será que eu realmente tenho essa capacidade toda para entrar num curso tão concorrido como medicina? E aí eu fui me abrindo a novas possibilidades, né? E como eu fazia o curso técnico integrado ao ensino médio, que no caso era o curso técnico de química, eu tinha uma afinidade maior por química e eu pensei, eu posso fazer um curso de farmácia. E aí, nesse momento, né, eu fui, né, amadurecendo mais essa ideia e chegou um momento que eu falei, não, é exatamente isso que eu quero entrar no curso de farmácia. Só que isso durante o meu ensino médio. Só que no terceiro ano do ensino médio, eu falei, não é bem isso que eu quero. Eu realmente quero a medicina porque eu não sei. Sofreu um estalo em mim e eu falo, não, é a medicina e é isso que eu vou tentar. E aí realmente decidi a estudar para passar naquilo, custe o que custasse. Então, a partir daí, no terceiro ano do meu ensino médio integrado ao técnico, lá no IFBA, eu decidi que eu ia fazer medicina. Então, junto ao terceiro ano do ensino médio, eu comecei a estudar. Eu tinha aula nesse período, era o período ali durante a pandemia ainda, era um período ali de 2021, e eu comecei a estudar, só que eu estudava junto com o estudo para o ensino médio, né, integrado ao técnico, que era muito pesado, muito difícil, porque além dos conteúdos normais de ensino médio, a gente tem também que estudar os conteúdos técnicos, porque, afinal de contas, né, íamos nos tornar técnicos em química. E aí eu comecei, né, a estudar para o Enem, conciliando o meu estudo ao estudo técnico. Só que era muito difícil. Então, o que eu fazia? Como eu tinha aula só pela tarde e era totalmente online, porque era aquele período da pandemia ali, ainda em 2021, eu estudava todo o período da manhã, ali a partir das 6 horas até o meio-dia, eu estudava todo esse período só para o Enem. Então, eu fazia uma divisão bem brusca ali dos conteúdos. Nesse dia eu vou estudar só física, nesse dia eu vou estudar só biologia. E de uma coisa, eu só estudava ciências da natureza e só estudava também matemática. O resto não estudava, era resto pra mim. Realmente não era o meu foco naquele momento. Então, eu só estudei isso e fui pesquisando sobre o Enem, técnicas de estudo pro Enem, como é que eu faço um bom Enem, estratégias de prova, tudo mais. E aí que eu conheci o canal da Suzane Ribeiro, incrível ela também. E aí eu fui me aprofundando mais nisso e estudando. Só que, como era de esperar, eu não tive um estudo tão aprofundado, até porque eu não foquei em redação, eu não foquei em linguagem, não foquei em ciências humanas, e era quase que impossível tirar uma boa nota ali naquele Enem. Então, no meu Enem de 2021, eu tirei uma nota de 733, eu tenho até aqui, né, os resultados que eu trouxe. Bom, e os resultados desse meu Enem de 2021, né, que foi onde eu estava ainda fazendo o ensino técnico, foi 733,37 na média final. Isso com os pesos para a UFBA, né? Porque a UFBA sempre foi meu foco, porque é aqui onde eu moro, em Salvador. A UFBA é referência também aqui no Nordeste e era aqui onde eu queria ir mesmo e não tinha para outro lugar, né? E aí, o que eu tirei foi basicamente isso.
Em linguagens, eu tinha tirado 665,5. Em ciências humanas, eu tirei 700,3. Em ciências da natureza, eu tirei 698,4. Em matemática, eu tirei 733,3 e em redação, 880. Redação foi bem ruinzinho nesse período, porque eu lembro que eu cometi vários erros que, logo depois, né, de ter estudado um pouquinho mais, eu percebi que foram erros muito iniciantes da minha parte, porque eu realmente não tinha estudado. Mas, então, né, de fato, era uma nota que era de se esperar, porque eu não tinha estudado bastante para passar, né, nesse ano de 2021, mas eu resolvi tentar, eu resolvi dar a minha cara a tapa e realmente ter uma experiência prévia, e isso foi muito importante para mim, porque no ano que eu realmente passei, em 2022, eu já tinha um arcabouço ali, eu já tinha uma experiência prévia, sabia o que fazer, o que não fazer, quais eram as coisas que deram certo, né? E o que eu não foquei, que eu precisava intensificar ali. E aí, no ano de 2022, eu já estava decidida que eu ia pegar aquele ano para estudar certo, para estudar focado, para estudar definitivamente para passar em medicina na UFBA naquele ano. Só que tem um porém, eu ainda estava no 4º ano do ensino médio integrado ao técnico, porque no total aqui no período, né, eram 4 anos. Então eu só tinha feito 3. Só que aí eu falei, cara, eu não quero ser técnica em química, eu não quero trabalhar nisso, eu quero realmente ser médica, eu quero fazer medicina, é nisso que eu quero passar, é nisso que eu quero fazer. Então, eu pensei nisso e eu conversei com a minha amiga que estava também nesse mesmo ímpeto que eu, nesse mesmo desejo, e a gente chegou, e se a gente sair? Porque a gente poderia sair no 3º ano, pegar o diploma só de ensino médio, não de técnico, óbvio, porque a gente não completou. E aí sair só com o diploma de ensino médio, que era o que bastava pra entrar na universidade. E foi o que a gente fez, né? Eu saí no 3º ano, né? No início ali de 2022, comecei a cursar o 4º ano, mas vi que definitivamente não era pra mim aquilo. Saí no início de 2022, peguei o meu diploma de ensino médio e foquei somente nisso, em passar no Enem em 2022. Foi só isso que eu fiz. E aí eu estudei com muito mais foco, com muita mais segurança, porque eu sabia que ali naquele momento eu só tinha aquilo para fazer. Então eu não tinha aquilo de ficar dispersa e dividir minha atenção com outra coisa. Só que ao mesmo tempo, né, em contrapartida, foi um período muito difícil para mim, porque largar, né, um ensino técnico ainda era muita coisa, né, naquele período para mim ainda era muita coisa, mas eu realmente decidi enfrentar aquilo e ir atrás dos meus sonhos. Então, foi um período bastante difícil para mim, não só pelos conteúdos de estudar pelo Enem, de toda a insegurança, de toda a questão da ansiedade, da questão de não me cuidar e me dedicar 100% àquilo. Foi muito difícil, de fato, um período muito difícil, mas no final tudo deu certo, né? No final eu consegui fazer um bom Enem, eu considero que foi um bom Enem, foi um Enem que eu passei, então eu tenho muito carinho por isso, muito carinho por esse ano, apesar de ter sido um ano dificílimo para mim, com muitas dificuldades. E as notas que eu tirei no Enem de 2022 foram: em linguagens eu tirei 651,3, em ciências humanas eu tirei 716,4, em ciências da natureza eu tirei 738,2 e matemática eu tirei 851,4, um avanço muito grande em matemática. Em redação eu tirei 940. Alguns pontos importantes aqui para eu relatar para vocês. Em linguagem eu diminui um pouquinho, mas eu acho que realmente a prova de linguagem estava mais difícil, então a TRI deu uma compensada. Em ciências humanas eu aumentei. Em ciências da natureza eu aumentei também, que era o meu foco principal, ainda era ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Matemática porque tinha um TRI bom, e ciências da natureza porque era o que tinha um peso alto, peso 4 na UFBA, então eu focava bastante. Em redação, 940 aumentei, poderia ter feito melhor. Depois eu percebi que fiz uns erros lá na introdução, mas enfim, né? Para outro assunto, para outro vídeo. E aí minha média final com os pesos da UFBA foi 771,91. E aí, pessoal, foi com essa nota de 771 que eu passei em medicina na UFBA, graças ao meu bom Deus. E deu tudo certo, né? Eu passei na cota L1, que é a cota em que você tem que atender os requisitos de ter estudado todo o seu ensino médio em escola pública. No meu caso, foi no Instituto Federal. E também
ter renda familiar, renda per capita, na verdade, menor ou igual a um salário mínimo e meio. Então, como eu atendia todos esses critérios, foi com essa nota que eu passei. Eu passei em primeiro lugar, só existiam 2 vagas, né, para essa cota, né, a cota L1, lá na UFBA, e foi com essa que eu passei em primeiro lugar e tudo deu certo, e hoje eu tô lá na UFBA, e não me arrependo de nada, nada, nada mesmo. Eu realmente passaria por tudo isso de novo, passaria mais uma vez, porque no final vale muito a pena. Hoje eu tô, graças a Deus, no curso onde eu queria, estou na medicina, estou no momento da minha vida em que eu realmente estou muito feliz com o meu curso, muito feliz com as minhas escolhas, realmente me sinto muito realizada. É um curso que eu penso assim, cara, que outro curso eu faria? Não me vem na cabeça nenhuma, porque eu não me identifico em nenhum outro curso, contanto que eu me identifico com a medicina. É difícil? É bastante difícil. A medicina na UFBA, que é a minha experiência, né? Na medicina em si, mas a minha experiência aqui na UFBA é muito difícil, é um curso bastante puxado, que exige muito de você, mas que vale muito a pena todo o seu tempo investido, toda a sua força investida ali. E eu digo pra vocês, gente, vale a pena. Se vocês realmente têm esse sonho de entrar na medicina, vão fundo e abracem seus sonhos e busquem alcançá-lo, estudar de forma inteligente, estudar de forma focada, procurar técnicas de estudo, realmente procurar dicas de quem já passou, isso é muito importante. E vai dar tudo certo, gente. De verdade. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que vejam se vocês realmente se encaixam em outras cotas. Por exemplo, eu não sabia que eu me encaixava na cota de renda, até o momento que eu descobri, né? E fiz o cálculo e vi que eu me encaixava. E aí eu busquei os documentos pra comprovar, né, esse critério. E no final deu tudo certo. Então é uma dica pra vocês, procurem ver se vocês se encaixam nessas cotas, porque às vezes a pessoa realmente não sabe. E é um meio igualitário de você entrar, né, por meio da cota, é um meio lícito. Então foi isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, não se esqueçam de deixar o curtir aqui embaixo e se inscrever no canal. Isso me ajuda muito. Principalmente eu agora que estou iniciando, né, nessa jornada do YouTube. Espero muito que vocês tenham gostado e que tenha ajudado. E é isso, gente. Um beijo. Tchau.